27 de junho de 2025, sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. Vamos aos assuntos de hoje. Muito bem. Impeachment, crise institucional e controle. O que já se fala em Brasília. A coisa não está fácil, minha gente. Parece que está tudo tranquilo, mas o circo está pegando fogo. E às vezes não percebemos, porque a nossa preocupação evidentemente é tomar conta da nossa direita conservadora, é pensar na luta do nosso presidente Jair Bolsonaro. Então dá-se a impressão que somente nós estamos sofrendo, mas do lado de lá a coisa não está fácil. Por quê? A ambição custa caro e acaba dando errado. Então, vamos falar sobre o seguinte: a crise silenciosa que está acontecendo em Brasília, porque o Congresso se rebela, o Supremo intervém e o Inácio recorre à sua última trincheira. A derrubada lá da medida provisória que prorrogava o aumento do imposto sobre operações financeiras escancarou uma fissura institucional que já vinha se desenhando lá nos bastidores de Brasília, nos porões de Brasília, né? O governo do Inácio começou a perder a sustentação política dentro do Congresso Nacional e, acuado, volta-se cada vez mais ao Supremo Tribunal para sustentar medidas impopulares, como a alta dos impostos, por exemplo. Após a derrota acachapante no Congresso, o governo anunciou ontem que vai recorrer ao Supremo, na esperança de reverter judicialmente o que foi politicamente sepultado. Mais do que uma disputa tributária, o episódio reacende o debate sobre o papel do Supremo no Brasil contemporâneo. A Corte, há muito tempo, deixou de ser apenas guardiã da Constituição para se tornar fiadora das decisões políticas do Executivo. Para aliados do Planalto, isto representa estabilidade institucional, né? Para os críticos, trata-se de uma judicialização abusiva da política, com o Supremo assumindo o papel de protetor político do presidente, independentemente da vontade do Congresso. Por tudo isto, na Praça dos Três Poderes já se comenta sobre as semelhanças do atual governo com aquele colapso no governo de Dilma Rousseff, quando ela perdeu o apoio do Congresso após adotar medidas econômicas impopulares e sofrer pressões crescentes em meio a uma crise de legitimidade. Hoje, o Inácio enfrenta um Congresso que começa a testar sua força, e uma delação, um escândalo fiscal ou um movimento de rua, uma destituição da cadeira do Palácio do Planalto, não é nada difícil de acontecer. Se pararmos para pensar que a esquerda está sem opções para 2026 e vendo a direita cada dia mais forte para ocupar a cadeira presidencial, devido à variedade de opções que temos, né, para concorrer, pode ser que a destituição do atual mandatário da cadeira presidencial sirva para abrir espaço para seu vice, Geraldo Alckmin, esquentar a cadeira por um ano inteiro, né? O que, evidentemente, poderia lhe abrir a possibilidade de se tornar o candidato do Centrão e concorrer forte em 2026. Quando eu digo concorrer forte, não é por sua popularidade inexistente, já que com aquela cara de chuchu ele não atrai nem mesmo uma panela para refogá-la, né? Mas forte porque fica com a máquina eleitoral na mão, né? Quer dizer que
que o que eu quero dizer é que tudo isto parece estar sendo desenhado. O Inácio já está com idade avançada, já perdeu a popularidade, pesquisas estão dizendo que somente 23,5% da população dá um apoio a ele já não atrai a atenção de ninguém, suas palavras já não causam efeito, economicamente o Brasil está quebrado, esfacelado, então é óbvio que a tendência é que ele talvez nem atinja outubro do ano que vem. E aí, claro, qual seria a saída para a esquerda? Não existe nome para concorrer. Então, vamos pegar uma figura que agrada a todo mundo, do centrão para a esquerda, que é o Geraldo Alckmin. Agrada inclusive ao próprio Supremo, não é mesmo? Muito bem. Quer dizer então que o Supremo decidiu ontem que as plataformas digitais serão as responsáveis por postagens de usuários. E essa decisão corre o risco de atiçar tensões, inclusive contra os Estados Unidos, em meio a acusações de censura de grupos de mídia social. Empresas como Facebook, TikTok e o X terão que agir imediatamente para remover materiais com discurso de ódio, incitação à violência ou atos antidemocráticos, mesmo sem uma ordem judicial prévia de remoção. Isto em decorrência da decisão tomada ontem no maior país da América Latina, né? A decisão foi criticada demais por analistas que alertaram que essa decisão poderá levar à censura preventiva por grupos de tecnologia. Também corre o risco de alimentar tensões com o governo americano de Donald Trump, que ameaçou impor restrições de visto a estrangeiros que censurarem empresas e cidadãos americanos. Segundo a meta de Mark Zuckerberg, essa decisão do Supremo Tribunal poderá provocar aí resultados desagradáveis. Estamos preocupados com as implicações da decisão sobre a liberdade de expressão e as milhões de empresas que dependem de nossos aplicativos para crescimento e criação de empregos no Brasil, disse ele. Ele que é dono do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, né? Isto traz incertezas jurídicas e terá consequências significativas para a liberdade de expressão, a inovação e o desenvolvimento econômico digital, aumentando significativamente o risco de fazer negócios no Brasil. O Google disse, por exemplo, que já havia se expressado falando das preocupações sobre as mudanças que poderiam impactar a liberdade de expressão e a economia digital, acrescentando que estava analisando a decisão. Fato é, meus amigos, que em meio ao crescente avanço da esquerda progressista, cresce o debate sobre o avanço da chamada ditadura moderna, aquele regime que mantém aparência de democracia, mas esvazia seu conteúdo por dentro, como se fosse uma espécie de cupim. Diferentemente das ditaduras tradicionais do século XX, os regimes modernos manipulam leis, instituições e tecnologias para perseguir adversários e calar vozes independentes, além de moldar a opinião pública sem precisar declarar estado de exceção. Os pleitos eleitorais são mantidos, porém controladas. As cortes judiciais funcionam, mas julgam com parcialidade. As redes sociais não são banidas, mas seus algoritmos são silenciados por meio de parcerias com governos ou sob pressão de normas ambíguas, como as de ontem, por exemplo, no Supremo Tribunal. Foi nesse cenário que cresceu o debate sobre o controle das redes sociais e censura digital.
Aí vem a pergunta: isto é controle ou é censura? Claro que a resposta vocês já sabem, não? Governos de toda a América Latina e principalmente o Brasil estavam defendendo a regulação das redes como uma forma de combater a chamada desinformação e proteger o ambiente democrático, segundo a esquerda, né? Mas a esquerda é bem radical, diga-se de passagem, né? Porém, muitos críticos já alertavam: quando o controle é seletivo, ideológico e sem transparência, o nome disto é censura. Especialistas e juristas também já alertavam que o bloqueio de contas de jornalistas, influenciadores e parlamentares ou opositores, sem um processo legal claro, representa sim uma violação direta à liberdade de expressão, agredindo o artigo 5 da Constituição brasileira, que diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato independentemente da censura ou licença. Portanto, meus amigos, ao aprovar uma lei de controle nas redes sociais, através da Suprema Corte Brasileira, a nossa Constituição foi afrontada com o requinte de pouco caso pelos ministros. Não somente porque suas decisões contrariam a Carta Magna, mas principalmente porque agiram como um poder legislativo, que não são. Para os defensores da democracia plena, o crescimento da vigilância digital, da autocensura e da repressão disfarçada de legalidade marca um novo estágio do autoritarismo contemporâneo. Para terminar, vamos lembrar aqui que houve a eleição hoje lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a Rosa Maria Paiá, ou Paiá, foi eleita para a comissão. É ela que teve o apoio do governo americano. E essa eleição ocorreu hoje lá na Assembleia Geral em Antigua e Barbuda, né? Ela representa a nossa direita. Ela foi indicada pelo Marco Rubio. Porém, infelizmente, outros dois nomes também foram indicados. Um é o tal do, deixa eu ver o nome dele aqui, se eu procuro. É o tal do Fábio de Sá e Silva, que é brasileiro e foi indicado pelo Brasil. Ele é um que teve forte destaque pela defesa que fez ao Supremo e aquele ministro, né? E principalmente depois do famoso dia 8 de janeiro. Além dele, teve Maria Clara Galvez Patinho, né? O Patinho, que é da Colômbia e indicada pelo Gustavo Petro. Então, dos 7 assentos, a maioria ficou com a esquerda, porém é uma esquerda que também está dividida entre ela, porque existem algumas cadeiras que é uma esquerda equilibrada, que não é uma esquerda radical e que dá para se conversar. Porém, a nossa vantagem, pensando em direita, é que os Estados Unidos representa 60% do financiamento para a OEA, porque essa comissão pertence à Organização dos Estados Americanos. Se os Estados Unidos ficarem descontentes com o que está acontecendo, como o Marco Rubio já disse, que está prestando atenção para conhecer e para ver de perto o papel da Organização dos Estados Americanos, esse financiamento é cortado. Então, claro que essa maioria de uma cadeira para a esquerda não é tão vantajosa assim. Então vamos esperar que daqui por diante ela possa trabalhar melhor a favor da direita e prestar atenção no que acontece ao redor dela, principalmente com o relatório do Pedro Vaca, que ainda não deu em nada, está guardado a 7 chaves, né? Vamos aguardar. Mas por hoje era isso que eu tinha para vocês, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, claro, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News.
eu conto com a ajuda de vocês. Espero vocês amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.